Que baianagem é essa? Isso é coisa de português, hein? Vem aqui, ô refugiado. Uma das formas que mais revela a xenofobia é a fala. Mas que baianagem é essa? Teu sotaque é muito estranho, velho. Que baianagem é essa? Fala aí, Paraíba. Mas que baianagem é essa? Fala, Ceará. Que baianagem é essa? Xenofobia é crime. Dando continuidade à nossa série Preconceitos Comunicacionais, precisamos falar de xenofobia. Xenofobia é a desconfiança, temor, antipatia por pessoas estranhas ou pelo que é incomum, ou ainda o que vem de fora do país. O termo também é empregado para a aversão contra as pessoas do mesmo país, mas que são consideradas forasteiras. A palavra xenofobia nasce da junção de duas palavras gregas: xenos, que significa estrangeiro ou estranho, e a outra, phobos, que significa medo. Então nós temos em xenofobia o medo do estranho, o medo do diferente, o medo do estrangeiro. A xenofobia é mais um de tantos preconceitos sociais, e como preconceito, reflete o sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras, porque há muito de xenofobia dentro do nosso próprio território nacional. Os estrangeiros que mais sofrem preconceitos no Brasil entram pela fronteira: venezuelanos, bolivianos, peruanos, e além fronteira temos os haitianos e os árabes. A maior parte do preconceito está associada à forma de se vestir, claro, já que possuem outra cultura, e à forma de falar, o que também é óbvio, uma vez que não dominam o nosso idioma. E o preconceito interno, a xenofobia interna, geralmente está associada aos nortistas e nordestinos, geralmente praticado pelo sul e pelo sudeste, o que é uma grande pena. Uma das formas que mais revela o preconceito geográfico é a fala. Portanto, a xenofobia, bem como tantos outros preconceitos, muitas vezes é cometida sem que a pessoa saiba. Assim como não se utiliza mais o verbo denegrir, no politicamente correto também não devemos mais utilizar a coisa ficou russa, que significaria a coisa está difícil, e na mesma onda, judiação ou judiar, que faz referência ao judeu. O verbo judiar é composto de judeu mais o sufixo iar, e que significa tratar como os judeus foram tratados. Judiar, judiação, também não é uma expressão que deva ser utilizada. Vejamos algumas situações em que a comunicação pode ser considerada xenofóbica. Cearense cabeção, cearense da cabeça chata. Nós precisamos entender duas coisas aí. Primeiro, nada pode se generalizar. Segundo, das 27 unidades federativas do Brasil, só não conheço 3: Roraima, Acre e Amapá. Todas as outras eu já estive em várias oportunidades e mais que uma vez. E eu posso te afirmar, tem gente de cabeça chata em várias localidades em nosso país. Atribuir aos cearenses esse estigma é preconceito. Não se pode atribuir determinadas qualidades simplesmente por se tratarem de pessoas de determinadas regiões. Que língua é falada no Acre? Ora, aí me parece ser intencional. Se a pessoa sabe que o Acre está dentro do Brasil,
Que língua é falada no Acre? É uma frase bem preconceituosa. Isso é coisa de nordestino. Prefiro não comentar. Vem aqui, ô refugiado! Essa é uma fala que foi ouvida pelo Kaysar, ator brasileiro de origem síria. E ele inclusive diz: ser chamado de refugiado não me ofende, mas eu tenho nome. Seu sotaque é muito esquisito, véi. Você acha mesmo que você não tem sotaque? O fato de nós morarmos em determinada região não significa que essa região tenha a norma de conduta a ser exportada para todo o resto do país. Talvez o que reforce um pouco essa ideia de sotaque padrão ser o fato de que os grandes programas televisivos, os programas de grande audiência, que são transmitidos a todo o território nacional, serem apresentados, em sua grande maioria, por pessoas do eixo Rio-São Paulo. Então, o sotaque paulista e o sotaque carioca acabou se disseminando por todo o território nacional. Assim, algumas pessoas têm a ideia de que esses dois sotaques são os considerados sotaques padrão. É coisa de português. Por quê? Daí a ideia de que desde muito tempo aqui no Brasil nós temos as piadas associando a português à falta de inteligência. E isso também é xenofobia. Se as pessoas soubessem o quanto os brasileiros sofrem preconceitos xenofóbicos em Portugal, não é pouco. Talvez nós parássemos de fazer essas brincadeiras com os portugueses. Que roupa de baiano! Fala xenofóbica. Saiu de Manaus porque lá é bem pobre, né? Mandou mal, hein? Essas frases eu fiz uma pesquisa na internet e já foram ditas para algumas pessoas. Então imagina uma pessoa ouvir isso. Sabemos que pobreza existe em qualquer estado, em qualquer cidade. Aqui em São Paulo tem pobreza e não é pouca. Associar o fato da pessoa ter saído de determinada cidade porque lá é pobre é uma fala xenofóbica. Não faça isso. O Acre existe? Essa... eu já falei pro Japa que não. Eu já falei pro Paraíba que não. Eu já falei ali pro Xing Ling que não precisa. Esse é um tratamento desrespeitoso. Ô China, pode fechar a porta aí, por favor? Ô China, por mais que você acredite fazer uma brincadeira, a gente só pode brincar com quem se tem intimidade. Certo presidente brasileiro recentemente disse: cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Me recuso a comentar. A Lei 7.716 de janeiro de 1989 assegura em seu artigo 1º que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Temos aí a xenofobia. Já as ofensas verbais direcionadas a imigrantes podem ser caracterizadas como crime de injúria. Para se referir a imigrantes não regulamentados no Brasil, não se utiliza a expressão imigrante ilegal. O Alto Comissariado da ONU garante que migrar é um direito humano, por isso não pode ser considerado ilegal. Portanto, não diga imigrante ilegal, e sim imigrante irregular, porque ainda não tem a sua documentação regularizada.
Algumas outras frases preconceituosas. Te achei bonita, nem parece nordestina. Eu gosto do seu jeito de falar, é engraçado. Eu amo o Nordeste. Baianada é apenas um termo cultural. Ótimo currículo. Você só precisa perder o sotaque. Te achei bem inteligente. Você é do Nordeste mesmo? Não dá pra culpar o Nordeste, cara. Eles são burros, são pobres, mas eles não têm culpa de ser assim. Tem gente no Nordeste perguntando se lockdown é nome de remédio. Aí eu preciso te dizer que no Sudeste também tem. Vocês são ótimos, mas trabalham em outro ritmo, né? Se, e apenas se, Japa, China, Ceará for um apelido, você precisa entender que só se trata uma pessoa por apelido quando se há intimidade. Na dúvida, pergunte se é para chamar daquela forma. Se apresente, as pessoas se apresentam. Prazer, meu nome é Adriano. E a pessoa vai falar: olá, eu sou o Costela, eu sou o China, ou eu sou o Roberto. E você obedece à forma com a qual a pessoa se apresentou. Fora isso, não se ache com liberdade para tratar as pessoas evidenciando os seus traços físicos. Isto é preconceito. E você? Você já foi vítima de xenofobia? Ou você já praticou a xenofobia? Deixa aí nos comentários como foi. Até o próximo vídeo. Muito obrigado! Já deixou seu like? Já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu? Corre lá!